Em um dia de Bahia de dose dupla, onde o Sub-17 conseguiu vencer o Desportivo Brasil pelo placar de 2-1 de virada, onde sofreu com o jogo físico do adversário na maior parte do tempo e foi inteligente para usar das suas valências ensaiadas e também da inteligência da sua dupla de ataque, Del e o nosso querido Guilherme, para poder virar o jogo. A gente teve um domingo cheio de Bahia, cheio de alternativas, cheio de possibilidades, cheios de emoção e cheios de expectativas. A expectativa é que o time sub-17 fizesse um papel bom e vencesse, e assim o fez. Fez um papel bom e venceu, embora o adversário desse a ele muita dificuldade mesmo. Mas ainda assim o Bahia foi lá e saiu triunfante. Não há muito o que dizer do time sub-17 de maneira negativa. Não há valências negativas. Talvez Gabrielzinho, que não fez um grande jogo, ainda muito nervoso, sentindo o peso da competição, mas é natural ao menino de 16 anos jogar uma competição a esse tamanho e ter esse peso. Sim, é normal. Não há quem diga que não é normal um menino de 16 anos jogar uma competição sub-21 e achar que ele está indo muito bem e que ele vai arrebentar a boca do balão e que ele vai estourar no norte. Del, hoje, serviu ao Bahia com uma assistência titular o tempo todo, teve uma grande chance finalizada, ainda não tão bem porque escorregou e caiu, mas ainda assim fez um jogo razoavelmente razoável. Deu uma assistência e isso valeu a classificação do Bahia. O Bahia que pega o vencedor de Capivariana e Curitiba, ainda sem vencedor a partida no momento que a gente está falando aqui, e volta a jogar em breve na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já o time profissional nos brindou com uma boa estreia. Apesar de não ter vencido, foi uma boa estreia. Foi um 0-0 com um campo péssimo, pesadíssimo, as chuvas que castigam a Bahia desde a última sexta-feira deixaram o gramado do Carneirão muito difícil de jogar e o Bahia se fez valer do que deu. Se defendeu bem, acho que a dupla de zaga Fred e o Marcos Vitor foi muito bem. Sidney Jota também merece um destaque na volância. É a volância que a gente chama sempre do Sub-20, que é a volância Prime. É o melhor que o Sub-20 tem ali no meio. Aí o quarteto de frente, Vitinho, Thiago, Juan Pablo e Juninho, não deixou a desejar. Vitinho criou a chance mais aguda do Bahia no jogo, um voleio de Juan Pablo que finalizou à esquerda do goleiro Marcelo, e o Bahia não conseguiu vencer a Jacuipense, que não agrediu o Bahia, e quando agrediu foi bem parada pela dupla de volantes e dupla de zaga do Bahia, tanto que a detentora dos direitos deu ao zagueiro Marcos Vitor o troféu de melhor em campo. Dentro feito isso, Leonardo Galbez tem muito para olhar dentro desse elenco. Estranhou-se a ausência do Roger Gabriel. Eu, de momento, estranhei o número 2, Cauã Davi, na lateral direita, embora ele seja lateral direito, e não comprometeu, ou seja, não deu nenhuma falha de gol para o adversário, mas longe de ser um lateral direito confiável. Na esquerda, Rian cumpriu as suas expectativas em um jogo num gramado tenebroso. Jogou, fez o seu e ainda saiu de campo como capitão da equipe. Eu esperava muito mais de Vitinho. É um jogador agudo, é um jogador que sabe jogar centralizado, que tem essa valência, mas eu acho que ele sentiu falta do seu companheiro de armação, que de fato é o Roger Gabriel. O Bahia fez o seu nível de jogo para uma equipe sub-20. O Leonardo não mexeu muito na estrutura da equipe, mas armou um 4-3-3. Espetou Juan Pablo como bola de velocidade, Thiago como outra bola de velocidade e Juninho entre os zagueiros, o que não funcionou de maneira efetiva, pois a bola não chegou para Juninho finalizar. E é o que a gente sempre pensa com relação ao 9. Qual é o papel do 9? Fazer gol. Se a bola não chega no 9, ele não consegue fazer gol.
0-0 é um jogo que, dentro de tudo que a gente viu dentro de campo, com gramado ruim, com uma Jacuipense abaixo do esperado e com um time do Bahia jogando o futebol que jogou, foi uma boa estreia. Eu queria que vocês fizessem análise desse jogo aí, Caio e Flávio, na ordem citada. Torcedor, um jogo relativamente fraco, certo? Pelas suas circunstâncias, o gramado, a questão também das chuvas que teve em toda a Bahia. Um jogo onde o Bahia não conseguiu colocar sua superioridade de qualidade, não pôde expor o melhor futebol, mas existe um lado positivo. Um time que eu vi taticamente bem. Time que tem as qualidades. A gente vê as qualidades táticas que com um pouquinho deixa eu ver o que é que de um aperfeiçoamento. A melhor frase seria essa. De um aperfeiçoamento poderia sim trazer melhor resultado para o Bahia. Espero que na quinta-feira o Bahia possa apresentar um melhor futebol. Vai estar na arena, ao lado do seu torcedor. Mas hoje, futebol fraco, devido às condições do clima, do gramado e também de uma má apresentação do tricolor. Eu acho que o jogo foi um jogo bem jogado, dentro das possibilidades que o campo oferecia. O time da Jacuipense é um time muito ruim, pelo menos apresentou muito pouco nesse jogo de estreia. O técnico Rodrigo Chagas vai ter muito trabalho para tirar o Jacuipense da posição de rebaixamento. O time do Bahia está taticamente perfeito, na minha opinião. Time que não demonstrou nenhuma fragilidade, com o jogo muito compactado entre as linhas ali, tanto da defesa, do ataque e do meio campo. Eu acho que o Bahia foi bem, faltou um pouco de calma, tranquilidade na parte final do jogo, ali do campo, e fazer um último passe, fazer um passe mais conclusivo, mais agudo. Faltou o facão, jogada pelas costas do zagueiro, que foram pouquíssimas jogadas. Mas eu tenho um bom prognóstico do time do Bahia, que venceu a descrença da torcida, na verdade, né? Apesar de nós termos aí ficado um pouco frustrados no sentido do resultado em si, mas com certeza o resultado que o Bahia construiu fora de casa, no gramado como esse, com um time que já vem treinando há mais de mês, é um resultado que pode ser considerado normal dentro das condições do jogo. Então, meu destaque seria realmente para Thiago. Eu acho que o Thiago fez um bom jogo, apesar de não ter feito um gol, mas se posicionou bem, fez um bom jogo. Jota também fez um bom jogo, na minha opinião. Marcos Vitor não comprometeu, fez um bom jogo, mas não é que ele seja o melhor em campo. Mas ele entregou o que eu esperava que ele entregasse, que era solidez, tranquilidade, disciplina, né? Aquela questão da zaga. E basicamente a gente vai para quinta-feira com um resultado bom que a gente conquistou, que é um ponto contra o Atlético Goianiense dentro da nossa casa.